Muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Estamos em condições para iniciar a nossa reunião, uma vez que temos quórum. A primeira parte da nossa reunião de hoje é uma audição, à Casa da Música, requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu aproveito para saudar a presença do Dr. Rui Amorim de Sousa e da Dra. Carla Chousal, que estão aqui connosco hoje presentes, mas queria, antes de começarmos a reunião, de colocar à consideração dos grupos parlamentares. O Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem às 10h30 que estar numa outra comissão e pergunta se pode fazer a intervenção após a apresentação do requerimento que sai feita pelo Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Carla Madureira. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Nada contra o Sr. Deputado e percebemos esta dificuldade das agendas. Eu própria faltei agora a uma intervenção que teria de fazer na Comissão da Educação, porque sabemos que hoje temos toda a manhã as nossas agendas muito aqui atribuladas umas em cima das outras, e o PCP não é um deputado único, portanto, nós fazemos alguma dificuldade, alguma confusão que tenha que fazer a intervenção primeiro. Não queríamos ser aqui opositores a este vosso pedido, mas de facto está-nos a causar, agora, se toda a gente concordar, nós levantamos alguma resistência, confessamos. Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado. Eu, antes de mais, agradeço a não oposição. Em todo caso, gostaria só de fazer notar que eu também faltei à Comissão de Educação e Ciência, mas, como sabemos, temos um grupo de trabalho que está mesmo na fase final de conclusão dos trabalhos e é mesmo necessária a minha presença lá. Por outro lado, eu peço a maior das considerações, uma vez que o PCP só tem um deputado nesta comissão. Portanto, não haveria outro modo e não há outra maneira de participarmos nesta, a não ser através desta forma. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rosário Gamboa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós compreendemos os dois motivos que estão aqui, com algum pequeno conflito, que é os argumentos apresentados pelo PCP e os argumentos apresentados por a senhora deputada do PSD. No entanto, da nossa parte, não vamos obstaculizar que o senhor deputado possa fazer a apresentação. Sr. Deputado Jorge Galveios. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O Chega não vi qualquer inconveniente, embora nós já tenhamos tido a experiência do Dr. André Ventura, deputado único, mas julgamos que não vamos impossibilitar, não vamos votar contra o assunto. Obrigado. Muito obrigado. Está resolvido, então, este problema, não havendo oposição. Temos solução. Vamos, então, iniciar a primeira parte da ordem do dia, a audição do Conselho de Administração da Casa da Música, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a situação que se vive na Casa da Música. Recordo só a grelha. O Grupo Parlamentar requerente tem direito a colocar as primeiras questões durante 5 minutos. Depois, o Conselho de Administração terá também 5 minutos para responder individualmente ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e, assim sucessivamente, a cada um dos grupos parlamentares. No final, o Grupo Parlamentar requerente terá ainda mais 2 minutos para fazer uma última pergunta e o Conselho de Administração terá também 2 minutos para responder, sendo que, dependendo da vontade dos grupos parlamentares, pode haver uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar e aí a resposta será apenas no fim e de forma conjunta. Aquilo que lhe pedimos é que façam um esforço para respeitar os tempos e responder às questões dos senhores deputados. O Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música, o Dr. Rui Amorim de Sousa e a Sra. Administradora Delegada. Eu estou com o mesmo problema prático, eu também estou neste grupo de trabalho que vai fazer votações, as votações finais sobre a agenda do trabalho digno. Portanto, se porventura que tiver de sair é por essa razão, peço já desculpa porque estamos com reuniões sobrepostas. Sr. Deputado, posso só pedir para levantar... Peço desculpa. Muito obrigado. Ouve-se melhor? Muito obrigado.
Pronto, estava só a explicar que eu estou no mesmo grupo de trabalho, estamos a acabar hoje as votações da agenda de trabalho digno, se tiver que sair, será por essas razões e peço imensa desculpa desde já. Nós fizemos este requerimento para discutirmos a situação da Casa da Música, particularmente no que diz respeito ao financiamento da Casa da Música, a dúvidas que foram colocadas a propósito do mecenato e também à necessidade de escrutinar o próprio papel dos privados na Casa da Música. Existe, de resto, também, neste momento, um grupo de trabalho sobre o próprio modelo de gestão da Fundação. Os jornais deram conta de uma denúncia que foi enviada no verão de 2021 às autoridades, Tribunal de Contas, Polícia Judiciária, Ministério Público e Inspeção-Geral das Finanças, sobre alegadas irregularidades no modo de gestão dos apoios, dos benefícios comerciais aos mecenas da Casa da Música. O Conselho de Administração terá sido notificado pelo Tribunal de Contas e a primeira pergunta que queria fazer é se o Conselho de Administração não informou o Ministro que o Tribunal de Contas estava a investigar, uma vez que o Governo disse que soube do assunto pelos jornais e não pelo Conselho de Administração da Casa da Música. Queria também perguntar-lhe se não lhe parece que há uma confusão entre patrocínio e compra de serviços, publicidade e mecenato, porque dos dados que conhecemos parece-nos que há claramente uma confusão entre essas diferentes situações. Queria perguntar-lhe também se não entende que quando um mecenato se consome num serviço que na prática é prestado a esse mecenas, ainda é mecenato? Estou a falar, por exemplo, do La Caixa e das digressões das orquestras. Quando um mecenato se traduz em publicidade, pode ser considerado um mecenato? Ainda pode ser enquadrado como um mecenato? O Conselho de Administração também disse aos jornais que entende que não está obrigado a cumprir o Código de Contratação Pública. Nós discordamos, mas queria perguntar qual é a posição do Conselho de Administração. Está obrigado ou não está obrigado aos deveres de transparência do Código de Contratação Pública? Do nosso ponto de vista, está obrigado. Mas, aparentemente, não é esse o entendimento que o Conselho de Administração tem. Queria perguntar-lhe também se não entende que há conflito de interesses quando as empresas que têm alguns dos melhores negócios com a Casa da Música estão também presentes, têm também membros presentes no Conselho de Administração, se isso não coloca uma situação de conflito de interesses. Também uma das pessoas que aparentemente teria estado envolvida em alegados, é importante dizer, alegados benefícios irregulares a mecenas, terá sido nomeada para ser a fundraiser atualmente. Considera que esta escolha é credível? Uma das pessoas envolvidas, de acordo com um site anónimo, e, portanto, sublinho, alegadamente envolvidas, não sabemos, não temos essa informação, lemos informações dos sites, temos a informação que é pública. Uma dessas pessoas alegadamente envolvidas será neste momento responsável pela recolha de apoios, fundraiser. Queria-lhe perguntar se lhe parece, se isto é assim e se essa escolha é credível. Queria também perguntar-lhe se, neste momento, sabendo que o Estado financia quase 80% da Casa da Música e que os mecenas correspondem, em termos de financiamento, a cerca de 8%, porquê tão pouco? Porquê é que tem havido porquê é que no entendimento do Conselho de Administração tem havido alguma fuga dos mecenas, que vem desde 2012, pelo menos 2013? Creio que o Dr. Rui Amorim de Sousa pertence, enfim, está ligado a uma empresa que também é mecenas, não sei se ainda é mecenas, já não é mecenas. Diga? Nunca foi mecenas. Pronto, mas então talvez seja uma reflexão também interessante de perceber porque é que empresas, né, e tendo também essa experiência empresarial, porque é que as empresas não se interessam por ser mecenas ou porque é que algumas têm desistido de ser mecenas. Isso no entendimento do Conselho de Administração, na reflexão que têm feito, se haverá alguma relação entre a programação e o desinteresse dos mecenas, uma certa estagnação da direção artística e o desinteresse dos mecenas, e também, e finalmente, porque estou a chegar ao meu tempo, qual é o plano perante esta retração do financiamento privado? Nós temos uma situação na Casa da Música em que os privados mandam, apesar de financiarem muito pouco e cada vez menos. Temos, na Casa da Música, uma situação em que os privados mandam, apesar de financiarem muito pouco e cada vez menos. E ainda por cima,
daquilo que financiam, ter muitas vezes contrapartidas do ponto de vista de publicidade, de programação, de serviços que são prestados a quem financia. Portanto, temos uma situação que não parece ser sustentável. E a pergunta, e essa é a última pergunta, é do ponto de vista do Conselho de Administração, como é que isto se vai colocar? Qual é o plano? É o Estado ir pagando mais, cada vez mais, à medida que os mecenas recuam? Com o mesmo modelo de gestão em que são os privados que gerem uma instituição que é, no essencial, financiada pelo orçamento público? E qual é a relação que isto tem com o grupo de trabalho que foi criado para refletir sobre o modelo de gestão da Casa da Música, que penso que foi criado recentemente? Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Soeiro. Tem agora a palavra, do parte do Conselho de Administração da Casa da Música, o Dr. Rui Amorim de Sousa. Também para tentar responder às questões que foram colocadas. Sim. Muito obrigado por estar aqui, pela pergunta. Isto realmente é uma pergunta de uma extensão enorme, não é? Mas se calhar vai-se responder. Mas a resposta aqui é mais de 5 minutos, mas vai-se respondendo, depois do que não se responder, se calhar será noutra altura. Eu vou tentar selecionar aqui os pontos que me parecem mais importantes e depois iremos aos outros que também serão importantes. Começando pela contratação pública e por aquilo que comentou, eu vou fazer aqui num instante uma resenha do que é o processo de contratação pública na Casa da Música, a nossa perspectiva e aquilo que foi a perspectiva da Casa da Música ao longo dos anos, de uma forma sumária. Portanto, o Código de Contratação Pública entrou em vigor alguns em 2008. A Casa da Música foi fundada mais ou menos em 2006, alguns em 2006, e recebeu a herança da Porto 2001, como saberão. E, portanto, a Casa da Música inicia a sua atividade nesse ambiente primeiro, de não contratação pública, claramente nem havia código, e depois é confrontada com o decreto-lei que estabelece o Código de Contratação Pública, que tinha a novidade toda de tudo que começa, de tudo que é novo. E a Casa da Música, na altura, pediu pareceres jurídicos e os pareceres jurídicos que teve sobre essa matéria foi de que não tinha vínculo ao processo de contratação pública, porque era uma instituição de direito privado. Não vamos discutir aqui, imagino eu, o artigo, nem eu sou jurista, mas, portanto, este é os factos. Estes são os factos. O Conselho de Administração da Casa da Música, na sequência desse processo, entendeu, de qualquer maneira, que, tendo em conta as particularidades da instituição, que deveria ir adotar práticas de contratação pública sempre que possível e o mais próximo possível das exigências desse Código de Contratação Pública, portanto, numa lógica voluntária de ir adotando essas práticas. E isso traduziu-se num conjunto de iniciativas e este período de interpretação da não obrigação de estar subordinado ao Código de Contratação Pública foi um período que mediou entre 2008 e 2016. E porquê 2008 e 2016? Porque em 2016 houve uma inspeção da Inspeção-Geral das Finanças que faz uma recomendação de que a Casa da Música adote práticas de contratação pública. E assim foi. A Casa da Música, em 2016, há uma deliberação do Conselho de Administração, então, para estender as práticas de contratação pública e desexcepcionar, perdoe-me o português, o mais possível as exceções que tinham sido criadas na decisão de 2010, em que a Casa dizia, ok, nós vamos seguir práticas de contratação pública, mas há uma série de atividades que são específicas da Casa, todo o mundo da contratação artística ou similar, porque a Casa da Música tem muitas particularidades de prestadores de serviços, porque é rodeada de prestadores de serviços únicos, porque não há muitas nem na área técnica, nem na área artística, são prestadores de serviços que estejam propriamente no mercado concorrencial, mas há muitos prestadores de serviços também que andam no mercado concorrencial, serviços de limpeza, algumas manutenções e coisas assim. Mas, portanto, havia esse ambiente e no próprio Código de Contratação Pública há uma situação que excepciona, além do termo jurídico que é intuita persona, que são contratações
específicas individualizadas. Havia outra zona de exceção, que era todos os contratos que vêm de antes do Código de Contratação Pública, são contratos que não eram obrigatórios, havia eram excepcionados da adoção de práticas de contratação pública. Não quer dizer que a Casa da Música não fizesse, até porque voluntariamente disse que ia se aproximar o mais possível do modelo de contratação pública, não fizesse práticas de ir procurar ao mercado as melhores ofertas, as mais competitivas, sempre que havia situações que possibilitavam fazê-lo. E, portanto, temos o período 2008 a 2016, que eu gostava de relembrar uma coisa, é que em 2011 a Casa da Música foi sujeita a um corte do apoio do Estado, que se traduziu numa redução de recursos da Casa muito forte, que se traduziu numa série de medidas internas de contenção de despesas para passar um período em que a contribuição do Estado, que estava contratuada em 10 milhões de euros, chegou a 7 milhões de euros. Portanto, a Casa da Música, mesmo dentro daquele espírito de voluntariado, de se aproximar o mais possível do Código da Contratação Pública, se viu restringida de recursos importantes e, como sabem, penso que aqui é um tema muito forte, a prática de contratação pública é muito exigente do ponto de vista de processo e de regras, etc. Portanto, mas este é o ambiente até 2016, ambiente este que a Casa da Música resolve entender ser mais radical na adoção dessas práticas, na sequência daquela recomendação, e o termo está lá, da Inspeção-Geral das Finanças. E assim foi. Portanto, a Casa da Música, com aquelas restrições de recursos que se prolongaram até 2020, portanto, toda esta restrição orçamental que se traduziu mais ou menos em 21 milhões e meio de euros a menos que a Casa da Música recebeu debaixo daquele programa protocolar que estava feito com o Estado, traduziu-se apesar de tudo, numa recuperação importante, num aumento importante de contratos que foram seguidos e perseguidos nessa lógica de contratação pública, sempre naquele espírito que a Casa tem uma relação muito própria com os seus prestadores de serviços, nomeadamente de prestadores de serviços da área do domínio artístico. Portanto, peço-lhe que conclua. Então eu concluo esta parte só dando uma estatística, depois podemos ir aos outros pontos. Eu tenho a certeza absoluta, o deputado José Soeiro vai ficar triste, mas há outros deputados, outros grupos parlamentares, farão algumas das perguntas que o deputado também fez. Se calhar voltamos às 5. E, portanto, vai ter a oportunidade para responder às questões. Mas deixe-me só dar-lhe só para traduzir o que eu acabei de dizer e não ficar só no fraseado solto. Em 2016, portanto, aquele momento da Inspeção-Geral das Finanças que muda, em que a Casa da Música entra num processo mais rigoroso depois de receber aquele parecer da Inspeção-Geral das Finanças, de 60 procedimentos que fez em 2016 de contratação pública, em 2022 fez 277 procedimentos. Os 60 procedimentos de 2016 envolveram 1.100.000 euros de preços contratuais. Os 277 de 2022 envolveram 5.200.000 euros de procedimentos contratuais. Isto só para resumir. 3 factos: a Casa da Música tem-se aproximado sistematicamente das práticas de contratação pública. A Casa da Música tem várias situações de exceção, quer por causa de contratos que vêm antes da situação da publicação do Código de Contratação Pública e pelas especificidades que tem do seu modelo, e a Casa da Música fez sempre aproximações ao mercado em todos os contratos que fez, fossem feitos sob a forma de contratação pública, fossem feitos sob a forma de contratos comerciais. E depois viremos aos outros pontos, imagino. Muito obrigado. Vamos prosseguir com a alteração que foi acordada por todos. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimento também o Conselho de Administração da Fundação da Casa da Música. Eu gostaria de colocar algumas questões e declarar desde já que abdicamos da segunda ronda e, portanto, para a economia de tempo, colocarei o conjunto de questões de seguida. Começando justamente pelas condições dos trabalhadores. A Casa da Música continua a viver uma situação de precariedade muito significativa. Dos 4 agrupamentos residentes, apenas um, a Orquestra Nacional,
com cerca de uma centena de músicos, tem contrato de trabalho permanente. Em contrapartida, o coro, com uma formação base de 18 elementos, continua a viver de contratos anuais. A Orquestra Barroca, com uma formação entre 12 e 15 músicos, é composta por músicos em situação de precariedade. E o Remix Ensemble, que tem uma formação variável, continua também na mesma situação. Ora, sendo o coro, a Orquestra Barroca e o Remix Ensemble agrupamentos residentes e de referência da Casa da Música, portanto, representando postos de trabalho que correspondem de facto a necessidades permanentes, por que razões se mantêm estas situações de precariedade? Em relação aos restantes trabalhadores, nomeadamente assistentes de sala e técnicos, verificam-se que foram sendo integrados, graças, aliás, à sua luta, embora a Casa da Música tenha externalizado alguns serviços, persistindo, no entanto, algumas discrepâncias salariais. Por outro lado, a Administração aprovou recentemente uns chamados ajustes salariais, com aumentos diferenciados consoante diversos patamares remuneratórios, mas seguindo também critérios que não são claros para os trabalhadores, havendo receios de discricionariedade e dúvidas acerca da correspondência entre o conteúdo de funções e os níveis salariais. E a pergunta é: que critérios de gestão de pessoal segue a Casa da Música? Não seria preferível negociar com os sindicatos um acordo da empresa que regulamentasse as relações de trabalho e previsse as carreiras e níveis salariais? A segunda questão tem a ver com a programação, nomeadamente para o ano de 2023, que, aliás, tem vindo a sofrer, segundo sabemos, algumas reduções em anos anteriores. Na programação de 2023 foram eliminados 2 concertos de coro e orquestra e outros projetos da orquestra e do Remix Ensemble. A questão é: a que é que se devem estas reduções? Ao que sabemos, a Casa da Música está cada vez mais permeável à cedência ou aluguer de espaço a solicitações externas, porque é menor a ocupação com programação e produção próprias. Perguntas: isto acontece por incapacidade de garantir plena programação própria? Ao aumentar a cedência, aluguer de espaço para produções e projetos externos, não receia a Casa da Música estar a descaracterizar o perfil e a identidade da sua própria oferta e propostas culturais? E, finalmente, a questão do financiamento. O Estado continua a ser o principal financiador do orçamento da Fundação, que tem cerca de 15 milhões de euros, e as questões são: para além do Estado, dos municípios do Porto e Matosinhos e da área metropolitana, a Fundação conta com outros 52 fundadores, uma empresa de capitais exclusivamente públicos, a APDL, e 51 empresas privadas. E a questão é: que contribuições dão estas empresas para o financiamento da Fundação? Considera a Administração que o peso específico dos fundadores privados no Conselho de Fundadores, especialmente em matéria de decisões estratégicas, tem correspondência com os respectivos compromissos financeiros? É verdade que, nomeadamente, os mecenas não só não aumentam as respectivas participações, como têm vindo a diminuí-las e até a desaparecer? O que está a Administração a fazer para alterar esta situação e corrigir o subfinanciamento da Casa da Música? E que papel deve ter o Estado neste contexto? Aumentar o seu financiamento e, enfim, que futuro tem esta Fundação? E disse: muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Voltamos a dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Rui Molino de Sousa, para tentar, dentro do tempo atribuído, responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado Alfredo Maia e alguma que o Sr. Deputado José Soeiro tenha colocado e não tenha ficado com a resposta. Sim, senhor. Não, algumas partes desta pergunta penso que estão alinhadas com algumas partes anteriores às quais eu não respondi, mas deixe-me só dar aqui 2 ou 3 elementos sobre aquela questão que o Sr. Deputado colocou, só para primeiro dar uma situação do panorama atual da estrutura de recursos humanos da Casa da Música. A Casa da Música tem 203 trabalhadores, dos quais 6 são contratados a prazo e dos quais, destes 6 contratados a prazo, 3 são músicos, portanto, que entram num processo de contratação muito específica do regulamento dos músicos da Casa da Música, que tem, não vamos entrar nesses detalhes, mas tem uma sequência muito específica, como é que se preenchem as vagas.
3 são músicos e 3 são da equipe da restauração, um dos quais está em substituição por baixa médica. Portanto, não, desculpa, já lá vamos. Os colaboradores da Casa da Música são 203, já lá vamos. Os assistentes de sala, vamos falar dos assistentes de sala e de outros prestadores de serviços que a Casa da Música tem, das áreas técnicas, de produção técnica, etc. Os assistentes... Nós não podemos... Peço desculpa. Quem atribui a palavra sou eu. E sou deputado. Um à parte é um à parte. Fazer perguntas depois... Sim. Mas eu ia continuar. E eu ia continuar caracterizando a equipe de trabalhadores da Casa da Música, é aquele grupo de trabalhadores. A Casa da Música tem depois 2 grupos específicos que são muito falados, nomeadamente os assistentes de sala e os técnicos especialistas e de apoio técnico. E a Casa da Música tem, a política da Casa da Música relativamente a este grupo de trabalhadores é a seguinte: nos assistentes de sala tem 3, daqueles elementos do quadro, tem 3 elementos do quadro que encaixam, que lideram uma equipe rotativa de 30 a 45 assistentes de sala, que é uma lista normalmente de jovens, a juventude às vezes já são menos jovens, mas é a natureza da vida, de pessoas que prestam pontualmente serviços e debaixo de um calendário de requisição que é pré-estabelecido mensalmente para horários pontuais, aleatórios e circunstanciais. E, portanto, este é o modelo da Casa da Música e é assim que está definido e, portanto, confundir ou atribuir conceitos de assistentes de sala do quadro, se calhar alguém poderá achar que deveria ser assim, estão livres de pensar assim. Nós não temos pensado que é assim e achamos que este é um modelo que se ajusta às necessidades da Casa da Música, à versatilidade, quer para as pessoas, quer para a Casa da Música, e a conjugação desses interesses tem sido, a que nós achamos tem sido ganhadora para ambas as partes. O mesmo se aplica àquele grupo de técnicos, é umas dezenas de técnicos que são chamados para as sobrecargas de serviços, para situações de horários pontuais em que a equipe da casa não consegue dar resposta e, portanto, isso é assim em todas as organizações e traduzir essas necessidades em incorporação no quadro, evidentemente que são opções que poderiam ser tomadas e criar horários de pessoas de 4 horas ou 5 horas semanais ou 3 horas semanais. Tudo é possível fazer, mas não é no modelo, claramente, de organização em que nós estamos e, pelo menos, em que nós nos revemos. E, portanto, isso aí são formas de olhar para as organizações e, portanto, nós é assim que pensamos e isso está longe de ser confundível com precariedade, como se quer muitas vezes fazer passar na comunicação social. E, portanto, era isto que eu gostava de dizer. Já agora, houve um processo anterior, e que o Sr. Deputado também falou, que eu gostava de relembrar que, só fazendo um bocadinho de história, que daqueles processos, do processo anterior do Acordo Coletivo do ACT, que tinha a ver com essa pretensa identificação de precariedade que era seguida na Casa da Música, que na altura a Casa de 37 casos ditos de precariedade e que a Casa da Música na altura, em plenos momentos de Covid, entendeu incorporar 21 desses trabalhadores, 16 que foram discutidos em tribunal, os 16 foram ganhos pela Casa da Música, só por muito claro de que o conceito de precariedade, que na altura também aí era querido passar como sendo o que vigorava na Casa da Música, não foi assim que os tribunais entenderam. E relativamente às orquestras de que falou, que realmente e que corresponde à verdade, aqueles grupos, aqueles agrupamentos, deixe-me só dar aqui uma pequena relação do que é que são as atividades dos agrupamentos e porque é que isso gera alguns entendimentos que podem ser diferentes. A Casa da Música tem a Orquestra Sinfónica, que é uma equipa de músicos residentes, e, portanto, que hoje é constituída por 89 músicos, e, portanto, que faz parte do património da Casa da Música, com todos os contratos de programa que passaram da Porto 2001 para a Casa da Música. E a Casa da Música realmente
lançou, nestes anos, mais 4 agrupamentos que não têm, como saberão, o peso e a atividade que tem a Orquestra Sinfónica, porque, e se pondo aqui alguns números, o Remix executa 8 concertos por ano, a Orquestra Barroca 7 concertos por ano, o coro 7 concertos por ano, e temos um coro infantil, que é a última coro criado pela Casa, que faz 5 concertos por ano. E são músicos que têm uma relação contratual feita para o cumprimento destes programas. E é assim que é, e é claramente diferente do panorama da Orquestra Sinfónica, que faz, só para terem uma ideia, 51 concertos, sejam na Casa da Música, sejam fora. E sobre a atividade, portanto, evidentemente, a nossa perspectiva é que estes agrupamentos, a Orquestra Sinfónica tem uma relação contratual, aliás, regulamentada pelo próprio decreto-lei que deu origem à Casa da Música. Os outros agrupamentos foram criados desta forma pela Casa, tendo em vista a tal procura de uma música diversificada, porque a Casa da Música é uma casa, efetivamente, de todas as músicas e uma casa que se dirige a público diversificado, que eu traduziria aqui em 2 ou 3 números. Eu não sei se já estou a passar também. Desculpem. E agora como é que fazemos? Então eu paro aqui. Não, mas eu não estava aqui a ver se havia alguma coisa mais, mas depois vai outra vez aparecer. Mas já agora então traduzo, porque se traduz no seguinte, só para se ver, fala-se muito na Casa da Música, cumpre programa, não cumpre programa, só para ter aqui dar 2 ou 3, ou cumpre a missão, ou não cumpre a missão. A Casa da Música, em 22, que é um ano que ainda sofreu da pandemia, o tempo passa rápido, mas janeiro e fevereiro tivemos ainda debaixo da pandemia, e março ainda foi um período de tempo em que muitas pessoas tinham medo de ir para casas de espetáculos. Fez 243 concertos, frequentados por 127 mil espectadores. Destes 343 concertos, 99 foram de música erudita, 144 foram de música pop, rock, world e músicas de jazz. Na música erudita temos 53 mil espectadores, na música dita não erudita, que é assim que vem nos jornais, 74 mil espectadores, e tivemos 7 concertos fora da casa que foram frequentados por 33 mil espectadores, ou seja, a Casa da Música proporcionou música a 160 mil espectadores em 2022. Para não falar do serviço educativo, mas aqui se calhar vou parar. Sim, o serviço educativo, não se importa, falamos na próxima ronda, porque agora dávamos a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à sua deputada Carla Madureira. Agora é o PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Administração da Fundação da Casa de Música, as senhoras e os senhores deputados. Em outubro do ano passado veio a público que uma acusação oriunda de uma denúncia anónima colocada online em que a Fundação Casa da Música terá alegadamente violado o Código de Contratos Públicos e o Estatuto do Mecenato ao oferecer supostos benefícios comerciais aos seus mecenas. As alegadas ilegalidades cometidas entre 2009 e 2021 terão proporcionado à Fundação Casa da Música uma perda de proveitos financeiros no montante muitos milhares de euros por ano. A denúncia acusa a Fundação de incumprimento de legislação em pelo menos 2 domínios: o Estatuto do Mecenato, que proíbe os benefícios comerciais e publicitários em troca de apoio mecenático, e o Código dos Contratos Públicos, que obriga as instituições com financiamento estatal maioritário a procedimentos transparentes na contratação de serviços a partir de 5 mil euros. Confrontado com esta situação, o Sr. Ministro da Cultura disse que reservava qualquer opinião sobre esta matéria para um momento posterior, dado estar a decorrer processo de escrutínio no Tribunal de Contas. Um mês depois desta polémica ter vindo a público, o Sr. Ministro da Cultura, durante uma audição aqui no Parlamento, fez saber que pretendia avançar com uma reflexão sobre o modelo de governação, missão e estratégia da Casa da Música. Acrescentou na altura que essa reflexão iria iniciar-se no contexto do Conselho de Fundadores, indicando
destacando o músico Mário Barreiros, que com Fernando Freire de Sousa, representante da tutela junto da administração, integram o respectivo grupo de reflexão em representação do Ministério da Cultura. Face à denúncia, gostaríamos que o Conselho de Administração, na medida daquilo que lhes for possível, nos pusesse a par das diligências que, entretanto, tenham sido levadas a cabo para esclarecer esta situação. É conhecida a posição do Conselho de Administração dizendo que a denúncia não tem fundamento e que as práticas seguidas foram corretas e legais. No entanto, perguntamos se, porventura, o Conselho de Administração tomou alguma providência ou promoveu algumas mudanças no sentido de suspender todos os aspectos invocados na denúncia. Se o Ministério da Cultura decidiu avançar com um grupo de reflexão, é porque entende que o atual modelo precisa de mudanças. Dentro da vossa experiência, quais os aspectos que consideram mais relevantes no sentido de se poder melhorar a gestão da instituição a que presidem? E, por fim, tendo em conta o prestígio desta instituição singular, que é a Fundação da Casa da Música, não consideram que, porventura, toda esta situação está a prejudicar, nomeadamente no que diz respeito ao número de mecenas e ao acentuado número de mecenato? Portanto, se há aqui uma dificuldade agora em adquirirem mais mecenas e em aumentar este volume? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Tem a palavra o Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música, Dr. Rui Amorim de Sousa. Muito obrigado. As perguntas acabam por se encaixar e, portanto, eu penso que algumas das perguntas têm, ao comentar, também comentarei um bocadinho alguns dos pensamentos que o deputado Soeiro deixou na intervenção dele, tentando ver se consigo pôr de uma forma ordenada o seu comentário. Primeiro, sobre a denúncia, depois não sei qual é o grau de detalhe em que queremos entrar nisso, mas sobre a denúncia, o que aconteceu é que o Conselho de Administração contestou a denúncia em sede própria. Portanto, fez contestou junto ao Tribunal de Contas, isso está dito e explicado, e contestou ponto a ponto, acontecimento a acontecimento, denúncia a denúncia, argumentou, e é nisso é assim que esse processo está. E, portanto, evidentemente que se contestou é porque considerou que tinha argumentos robustos de contestação e contestou-os, quer no que diz respeito às práticas do Código de Contratação Pública, que encaixam um bocadinho na parte da minha primeira intervenção, e evidentemente que contestou relativamente à insinuação de benefícios cruzados entre mecenas e proveitos de mecenato e confusão entre mecenato e patrocínio e, portanto, a contestação feita relativamente a essa denúncia correu cada um desses pontos e, portanto, agora está entregue a quem de direito perceber, mas depois, se quiser, podemos voltar aí. Porque ficou aí mais dois pontos que eu diria que são importantes e que batem com aquilo que já falou o deputado, que saiu, entretanto, e do deputado Soeiro, que é o seguinte, sobre a relação destas coisas com o processo de reflexão que está em curso, efetivamente, e a relação destas coisas com o mecenato e os privados mais próximos, mais afastados, e o poder excessivo, que foi aqui dito, que teriam, e o que é que nós achamos deste atual modelo. Vamos lá ver. O primeiro comentário inequívoco que eu gostava de deixar aí, e aí a administração da Casa da Música, e eu penso que o Conselho de Fundadores não tem dúvidas, e é completamente, eu gostava de deixar essa mensagem muito clara, é o elevadíssimo padrão de qualidade e de quantidade de serviço público que a Casa da Música, público no sentido de serviço à comunidade, que a Casa da Música presta no seu dia-a-dia, a oferecer o que oferece, seja na qualidade musical, na quantidade musical e na inserção de comunidades neste mundo da cultura que é feito através da música. Depois teremos muito gosto em entrar nisso, isso é algo de muito extenso e que qualquer interessado
que pegue na programação da Casa da Música. Depois pode gostar mais de uma peça ou de outra, mas isso o público acaba por ser o melhor ajuizador. Eu dou só um número. A taxa de ocupação da sala Sugia, dos concertos de música erudita, foi de 750 espectadores por concerto, que é um número que eu diria que é o melhor indicador de quantas pessoas gostam de ir à Casa da Música, quantas pessoas gostam do que lhes é oferecido. Agora, evidentemente, pode ser sempre oferecido melhor e diferente e outras coisas. E, portanto, porque na música não erudita, a média foi de 820 espectadores, já agora. Portanto, é um bocadinho mais, mas também a oferta, estamos a falar de programações de jazz, de grande qualidade, ciclos de piano está no anterior. Mas, portanto, para dizer que este é o primeiro statement, a Casa da Música tem feito uma oferta de uma dimensão, de uma qualidade e de uma inserção que eu gostava de realçar, por exemplo, temas do serviço educativo do que a Casa da Música fez nos últimos 2 anos, junto à área metropolitana do Porto, em que visitou, juntamente com 17 câmaras municipais, 16 ou 17, penso que são 17, e fez programas de inserção social de comunidades ditas excluídas, em que durante 2 anos cada uma destas câmaras teve programas de 4 dias para fazer programas com essas comunidades que foram levadas a auditórios locais para fazer performances musicais conduzidas por equipes do Serviço Educativo da Casa da Música. Portanto, do ponto de vista da oferta e da qualidade da oferta e da quantidade da oferta, enfim, podemos sempre discutir essas coisas, mas é difícil negar o reconhecimento dessa quantidade, dessa qualidade. Estas coisas não deixam de ter desafios enormes. Porque realmente o financiamento é algo que eu penso que em todas as casas de cultura acontecem. Mas a Casa da Música teve uma situação realmente contratuada com o Estado em 2006, que passou para a Fundação da Casa da Música 2 responsabilidades importantes, que foi a responsabilidade da Orquestra Sinfónica, que na altura era a Orquestra Sinfónica do Porto, e portanto dos atuais 89 músicos, e passou a responsabilidade da gestão do património que ali está, que é o edifício. Só para darem um número, a Orquestra Sinfónica do Porto hoje gasta cerca de 40%, a despesa da Orquestra Sinfónica representa cerca de 40% do contributo do Estado, que é precioso e sem o qual, evidentemente, a Casa da Música não podia funcionar. E os privados que têm cerca de 6 milhões e meio de euros do capital fundacional, cerca de 6 milhões e meio de euros, os privados subscreveram cerca de 5 milhões de euros desse capital fundacional. Portanto, os privados tiveram um peso muito importante na fundação da Casa da Música e na possibilidade da Casa da Música arrancar. Capital fundacional esse foi fundamental, por exemplo, para quando tivemos debaixo do período da Troika e em que o Estado reduziu a participação da forma que reduziu. O capital fundacional é um capital que a Casa da Música tinha a obrigação de não tocar, a não ser em situações de exceção, como foi aquela, e que foi fundamental para a Casa da Música ter atravessado aquele período longo de restrições fortíssimas, em que esse capital fundacional foi, após a autorização do Conselho de Fundadores, usado para, naquele período de tempo, suprir as enormes dificuldades em que a Casa da Música fez, sem ser notoriamente público as restrições, mas com algumas condicionantes. Já falei há bocado das dificuldades da contratação pública, porque os recursos são necessários para se caminhar mais depressa em determinado tipo de práticas, e algo que o Sr. Deputado, há bocado, fez sobre a programação. Que também há por causa peço-lhe que conclua esse raciocínio. Certo. Peço desculpa, mas eu estendo-me um bocado. Que é o tema da programação, desse mistério da programação própria e da programação alheia. Parece que a programação própria é algo de mau e a programação alheia é algo de mau e a própria é que é boa.
Quando foi, e eu estava na altura na Casa da Música, quando a Troika, houve o tema da Troika, a Casa da Música teve que mudar estruturas de funcionamento, e uma das estruturas de funcionamento que teve que mudar foi a capacidade de organizar programação de música não erudita. Alguma zona da programação de música não erudita, e porque havia uma oferta externa, porque há oferta externa nessa programação, que a Casa da Música não tinha condições para estar a assegurar, porque os recursos estavam a faltar. E, portanto, esse convívio que, entretanto, se foi perpetuando no tempo, entre programação que é feita própria de Casa da Música, ou programação feita, oferta de produtos feitos por terceiros, que são integrados na programação da Casa da Música, não é um demónio. É algo que, estando integrado numa programação, numa concepção musical que está de acordo com os conceitos e com a estratégia e com a missão da Casa da Música, assim poderá continuar a ser. E terminaria com o tema da reflexão, que já foi colocada 2 vezes, ou então termino aqui. Sim, E desculpa. muito obrigado, eu agradeço. Não, acho que estamos a correr bem. Bem, muito obrigado. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria João Castro. Obrigada, Sr. Presidente. Doutor, peço-lhe só que baixe um pouco. Portanto, sim. Portanto, cumprimento o Dr. Rui Amorim de Sousa, a doutora Carla Chousal, do Conselho de Administração da Casa da Música, e também todas e todos os presentes. Começo por lembrar que quando o PS aprovou o requerimento do Bloco de Esquerda para esta audição, deixamos claro que ele partia de pressupostos muito discutíveis. Baseava-se em denúncias anónimas em blogs e sites de redes sociais e em matérias que estão a ser alvo de investigação e de inquérito por parte do Ministério Público e do Tribunal de Contas. E reafirmo aqui o que disse na altura, que o PS não alinha com, digamos, populismos, nem põe em causa o Estado de Direito, de direito democrático, que se baseia na separação de poderes. Contudo, estamos aqui porque reconhecemos o papel único, incontornável da Casa da Música, primeira instituição do país totalmente, portanto, dedicada às músicas, com uma forte inserção regional, com projeção nacional e internacional, e onde o Estado investe uma quantia assinalável. E tornou-se evidente para muitos que estamos hoje num momento em que é importante, portanto, refletir sobre o modelo de governação e sobre a missão da Casa da Música. E, como foi dito aqui, foi criado para o efeito um grupo de reflexão para o qual o Governo nomeou o músico, compositor e produtor Mário Barreiros. E é neste sentido que eu queria colocar aqui algumas questões, começando pelo modelo de governação. Até 2011 houve a figura do administrador, portanto, delegado, com poderes executivos, e depois, entre 2011 e 2021, essa figura acaba, fica uma administração com 7 elementos não, portanto, executivos, e, curiosamente, é um período marcado por tensões e conflitos laborais, que já foram aqui, portanto, abordados, e a críticas em, portanto, relação à missão artística e a alguma apatia e, portanto, fechamento da Casa da Música. Esta administração, que eu penso que acaba o mandato em finais de 2023, retoma a figura da administradora, portanto, da administradora delegada, e efetua a primeira, portanto, revisão do organigrama, reforçando exatamente as, portanto, funções desta figura. E, no último, portanto, relatório e contas, diz que é necessário continuar a rever esse organigrama. E eu cito: para uma melhor repartição de funções e responsabilidades, com capacidade de ação e reação das equipas e, por consequência, do Conselho de Administração. Pergunto se estas palavras não significam que se, digamos, reconhece os erros do anterior modelo de, portanto, governação e essa falta de reação, digamos, apatia
perante alguns dos problemas que, de facto, ocorreram. Outra questão, o modelo fundacional da Casa da Música, onde há uma parceria entre Estado, autarquias e, portanto, privados. Nós não temos qualquer preconceito ideológico sobre o papel importante que os privados têm, mas, tendo em conta que o Estado voltou e bem a reforçar a dotação orçamental da Casa da Música com 10 milhões de euros, não deveriam os privados ter seguido a mesma lógica? O relatório e contas de 2021 mostra que a dotação do Estado, como foi dito aqui, portanto, corresponde a quase 79% dos rendimentos, tanto totais, e que houve uma diminuição ao nível do, portanto, mecenato, donativos e, portanto, patrocínios, que não chega a 10% do rendimento, portanto, total. E, aliás, também o último, portanto, relatório e parecer do Conselho Fiscal da Casa da Música não só refere o incumprimento de um dos fundadores no que se refere ao capital, portanto, subscrito, como refere a tendência desfavorável da capacidade da Casa da Música em angariar apoios a título, portanto, privado. Como explicam estas dificuldades e que medidas podem ser tanto tomadas para, digamos, reverter esta tendência? Quanto à missão da Casa da Música, lembro que no Decreto-Lei de 2006 se falava de uma casa de todas as músicas aberta a todos os públicos. Como é que reagem às muitas críticas que dizem que esta missão não está a ser cumprida, que há um afunilamento na música dita, portanto, erudita, sobretudo nos grupos residentes e, digamos, aposta-se mais na criação ao nível desta música, enquanto que nas outras músicas aposta-se em produtos já feitos. E gostaria que realmente confirmassem se o investimento na música portanto, erudita, não chega aos 10%. Tenho mais uma pergunta. As direções artísticas são essenciais para a construção de um espaço, portanto, cultural como este. E, por vezes, essas, portanto, lideranças estendem-se, prolongam-se no tempo. A Casa da Música fez 18 anos e conheceu apenas 2 direções artísticas. Neste processo em que estamos de, digamos, reflexão, equacionam a necessidade de períodos mais, portanto, limitados para os mandatos das direções artísticas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria João. Só devolvi a palavra ao Sr. Dr. Rui Amorim de Sousa. Muito obrigado pela pergunta. Então vamos lá a isto. O que é que realmente o modelo de governação mudou? Até 2011 tivemos um administrador delegado, entre 2011 e 2021 não tivemos um diretor-geral que reportava ao Conselho de Administração. Tínhamos uma figura de diretor-geral que é um bocadinho diferente, efetivamente, de um administrador delegado. Deixe-me só lembrar de 2 eventos que aconteceram em 2011 e 2021 que não são despicientes às mudanças de equipes e mudanças de organizações, que foi os cortes da Troika e a pandemia. Portanto, não é, quem esteve na altura na Casa da Música com estas responsabilidades teve com esses factos e com esses fenómenos, que são fenómenos mais restritivos do que expansionistas. E restritivos quer dizer tentar fazer, usando aquele português mais com a prata da casa, o que se tem que fazer, e fez-se muita coisa com a prata da casa, porque a prata era boa, mas esteve restringida por essas condicionantes. E o Covid durou 2 anos e mais alguma coisa na Casa da Música e, portanto, e a organização cria as suas inércias para ir passando esses momentos portanto, longe de mim achar que, pelo facto de nós termos voltado ao modelo de administrador delegado e pormos essa ambição na revisão do organigrama, achar que é a correção de erros de modelos anteriores do que vinha atrás, porque o que vinha atrás foi vivido em contextos muito específicos e, portanto, é da maior injustiça ir fazer juízos de valor sobre quem esteve à frente da Casa da Música perante esses momentos tão críticos. Agora, evidentemente, nós chegamos, e é isso que também é o que tem de salutar as organizações mudarem, e olhamos para a organização
e achamos que havia algumas alterações que podiam ser ganhadoras na revisão do organigrama e realmente em ver se conseguíamos ter um ciclo de maior responsabilização. É natural que as organizações em zonas de dificuldades centralizem muito. E isso porque as equipes onde se pode delegar são curtas, estão restringidas, etc. No momento em que estamos a viver, e porque achamos que havia condições e porque também é a nossa forma de ver estas coisas, de alargar os níveis de responsabilidade, alargar um pouco o organigrama, que a nosso ver estava um bocadinho afunilado, alargá-lo e chamar à responsabilidade mais pessoas e à participação nas decisões e à contribuição para as decisões, porque mais a fazer farão mais e melhor, provavelmente, do que menos. E, portanto, não é uma correção, é uma continuidade, é uma dinamização de uma organização que tem muitas virtudes. E isso tem-se traduzido, mais uma vez, quer no que vem de trás, quer no atual, e claramente que nós não nos revemos na crítica, e dei alguns números, de que a Casa da Música não cumpre a missão da Casa de Todas as Músicas. E claramente que não é verdade a estatística dos 10% que eu já acabei de evidenciar, a não ser que estejamos a falar de conceitos de música erudita e não erudita diferentes e queiramos encostar algo de maneira diferente àquela que está pensada, que é sempre um conceito duvidoso e os músicos terão que nos ajudar a clarificá-lo. Porque eu acabei de falar há pouco que a Casa da Música fez dos 343 concertos que fez, 99 foram de música erudita e 144 não erudita. Mesmo que eu desconto nesta música não erudita, há aqui um peso de música não erudita que é feita no Café da Casa da Música, que eu diria que são os espetáculos mais pequenos. Se eu tirar esses, são cerca de 30 concertos que são no Café da Casa da Música, fica igualzinho o número de concertos de música erudita e não erudita. Portanto, essa mensagem que se quer passar não é verdadeira. Mas, evidentemente, que a música não erudita, já agora, para esclarecer aqui algumas problemáticas que há nessa matéria, a Casa da Música não tem propriamente uma missão de fazer música não erudita, deixa-me pôr assim um ponto, dita comercial, ou seja, que vai... A música não erudita, essencialmente comercial, vai concorrer, e nós temos uma sensibilidade grande com a comunidade, vai concorrer com empresas e organizações cujo modo de vida, o modo são esses programas. Portanto, a Casa da Música tem aí uma dicotomia que tem que cuidar. E só para terminar esse tema, e da programação própria e da programação não própria, muito deste mundo da música não erudita, dita não erudita, é feita hoje é feita por operadores, agentes, que conduzem esses artistas em circuitos, em digressões, em que a Casa da Música não entra de per si, porque são músicos que estão inseridos nesses agenciamentos, que são eles que mandam nos ciclos de vida dessas pessoas. Portanto, há muita coisa que, entretanto, vai acontecendo nos mercados, como em todos os mercados, também no mercado da cultura que muda as coisas. Mas falou de um tema muito importante que eu já é a quarta vez que eu não chego lá e tenho que chegar lá, que é o tema da reflexão, porque é um tema que anda agora a ser muito falado, e o tema da reflexão é um tema que, primeiro, é um tema do Conselho de Fundadores, que este grupo que inclui pessoas que hoje, que inclui-nos a nós, do Conselho de Administração, mas inclui pessoas fora do atual Conselho de Administração, e, portanto, e fora do atual Conselho de Fundadores, e prevê consultar e ouvir pessoas de fora, até de áreas de especialidade que sejam de fora da Casa da Música e menos ligadas à Casa da Música, mas que têm competências específicas que nos possam ajudar a pensar. E este grupo de reflexão tem três pilares de análise, que é revisitar a missão, revisitar o modelo de governação e revisitar a política de financiamento. Revisitar quer dizer desafiar. Em que medida em que pode ser redesenhadas algumas destes três pilares, de maneira a configurar uma Casa da Música mais sustentável, mais robusta, que esteja mais preparada à luz dos dias de hoje, 17 anos depois, que revisita algumas dessas práticas. E há situações que estão a ser identificadas, e eu acho que não devo falar do que o grupo de reflexão já fez, porque é algo que pertencerá ao seu momento ao Conselho de Fundadores e, evidentemente, o Sr. Ministro acompanhará através do seu elemento que lá está
a representar o Ministério da Cultura acompanhará o que ali se passa, mas realmente é como em todas as organizações, e é nesta muito em particular, porque há efetivamente desafios. E tocando num que também já foi falado 2 ou 3 vezes, que é o tema dos privados. O tema dos privados e da dificuldade que estamos a ter em aproximar os privados com mais peso neste grande projeto. E realmente isso é uma realidade, é um facto, é quantitativo, é um numérico. O Estado pesa 70% do total das receitas, não pesa 80%, são 70%, porque o total das receitas orçamentado para a Casa da Música são 15 milhões de euros e, portanto, 10 milhões do Estado em 15, e mais a Câmara do Porto, que são 350 mil euros, dá 10 milhões 350 mil, dá 70% do peso do Estado no total dos rendimentos da Casa, mas é efetivamente uma Casa que tem 52% de despesas com pessoal, porque é uma casa de pessoas, essencialmente uma casa que funciona com pessoas e que tem uma tendência, porque as instalações gastam-se, as coisas não são perenes e, portanto obriga a começar a cuidar cada vez mais daquele fantástico edifício e, portanto, realmente esse mundo do financiamento é algo que nos preocupa e que temos trabalhado, se calhar temos que fazer melhor, a capacidade de aproximar mais os privados, os ditos privados, deste projeto, sendo do lado financeiro, porque eles estão presentes do lado relacional, os privados estão presentes nos conselhos fundadores e acompanham a Casa da Música, os privados estão presentes no Conselho de Administração, aliás, ocupam a maioria do Conselho de Administração, mas isso não quer dizer uma deturpação de poder, como eu penso que se quis dizer. Mas isso é um entendimento pessoal e, portanto, competirá ao Conselho de Fundadores, se um dia achar e na sequência deste processo de reflexão, se achar que isso é um fator prejudicial para o funcionamento da Casa da Música e não tem sido, do ponto de vista do que a Casa da Música tem feito, dos resultados que a Casa da Música tem apresentado, mas se sair daí alguma orientação distinta, o direito a quem o tem, portanto, o Conselho de Fundadores, fará e terá o pensamento que entender que é um facto que tem havido dificuldades na aproximação, na angariação de fundos dos privados, é verdade, mas têm uma presença importante, incondicional e, eu diria, importantíssima para o futuro que venha a ser o da Casa da Música. Portanto, eu considero um fator fundamental da sustentabilidade deste programa. Dr. Rui Amorim de Sousa, muito obrigado. Senhores deputados, peço desculpa, vamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento desde já o Conselho de Administração da Casa da Música. Possivelmente repetiremos algumas questões já aqui referidas, mas pela sua importância não podemos deixar também nós de as colocar. Não vamos falar sobre os problemas relativos às remunerações dos profissionais da Casa da Música, pois só este assunto levar-nos-ia a uma longa discussão. Por outro lado, o Chega não está aqui para discutir a qualidade da programação da Casa da Música, mas outro tipo de questões que passamos a descrever. São de veras preocupantes as questões que vieram a público no passado mês de outubro e que podem demonstrar benefícios imorais, ilegais e até incompreensíveis. As denúncias realizadas e já a decorrerem no Tribunal de Contas, com o próprio caso a ser investigado pelo Ministério Público, acerca das várias ilegalidades que terão sido cometidas entre 2009 e 2021, são de uma gravidade tremenda, que colocam mesmo em causa o estatuto e sustentabilidade da própria Fundação da Casa da Música como regime de mecenato que tão importante é para a cultura. Assim, e não querendo logicamente substituir-me à investigação em causa, mas tendo em conta o estatuto da Fundação da Casa da Música, que ofere 10 milhões por ano do Estado português, é imperativo esclarecerem os senhores nesta Casa inúmeras situações que podem revelar, desde logo, uma violação do estatuto de mecenato
tal como o Código dos Contratos Públicos. Ora, alegam os senhores em comunicado que as acusações feitas, e passo a citar, evidenciam erros técnicos de análise, incorreto enquadramento jurídico e desconhecimento de fatos relevantes da atividade da Casa da Música. Pois bem, o que podem então partilhar sobre os cerca de 10 a 14 mil euros gastos em arranjos florais para um único concerto, contactados à empresa Casa Florida sem terem sido publicados no portal base? Sendo que essa empresa, por coincidência, é de Vanessa Garcia Guilhardó, casada com Fernando da Cunha Guedes, presidente da Sograp Vinhos, que é mecenas da Casa da Música. Não julgam os senhores que estamos perante o incumprimento da legislação, pois o Estatuto do Mecenato proíbe os benefícios comerciais e publicitários em troca de apoio mecenático, tal como o próprio Código dos Contratos Públicos, pois obriga as instituições com financiamento estatal maioritário a procedimentos transparentes na contratação de serviços a partir dos 5 mil euros? Gostava realmente que justificassem. Porque não está em causa a limitação da relação que têm com o privado, nem que se queira afastar os melhores operadores do mercado de prestarem serviços à Casa da Música, mas não julgam que pode pairar um certo clima de falta de transparência e mesmo de ilegalidade? Ainda nas denúncias, conhecemos o caso do alojamento de artistas, pois, segundo o Estatuto do Mecenato, estão proibidas contrapartidas obrigatórias, por exemplo, comerciais aos mecenas. Isto significa que não deveria a Casa da Música beneficiar comercialmente as empresas que fizessem donativos ou declarassem apoio mecenático, mas, por exemplo, em relação à SONAI, os negócios com a Fundação não têm diminuído, apesar da diminuição dos valores doados, sendo que a Casa da Música gasta cerca de 100 mil euros anuais em alojamento em hotéis do grupo, sem nunca ter sido realizado um concurso público, algo obrigatório pela lei, a partir de 75 mil euros. Ainda podemos falar sobre os contratos da Direkenburg, empresa de limpeza, a Strong Sharon, empresa de segurança, e a Manvia, empresa de manutenção, que ultrapassam os tais 75 mil euros, mas nunca foram sujeitos a concursos públicos, estando novamente uma alegada violação da lei da contratação pública, com o agravante das 3 empresas doarem 15 mil euros anuais e terem estatuto de empresas amigas da Fundação da Casa da Música. Para além dos casos de mecenas com tratamentos diferenciados, entre outros. Excelentíssimos senhores, toda esta falta de transparência, todas estas supostas violações da legislação da contratação pública e mesmo do Estatuto do Mecenato prejudicam brutalmente todo o setor e deixam no ar uma péssima imagem sobre este Estatuto, que, reitero, é de enorme importância. Toda esta opacidade pode mesmo levar à fuga de mecenato da própria Casa da Música. Num país em que o clientelismo é um autêntico flagelo, todos estes casos apenas dão mais força a que se perpetue este regime de impunidade. Após os exemplos elencados, peço que me respondam diretamente. Todos estes casos são pura e simplesmente invenções, ou erros, como os senhores dizem, ou estamos mesmo perante várias ilegalidades? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Dou a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música, Dr. Rui Amorim de Sousa. Sim, senhor. Muito obrigado pela pergunta. Portanto, vamos entrando diretamente na denúncia. Primeiro deixe-me só, pondo a parte da legalidade da contratação pública, eu tinha que relembrar o início desta sessão, enquadrando a evolução da Casa da Música ao longo do tempo, no decreto-lei da contratação pública, portanto, antes de 2008, do Código, entre 2008 e 2016, entre 2016 e 2022. Portanto, penso que isso ficou claro, a percepção da Casa da Música sobre o Código de Contratação Pública. E todo o ambiente de exceção em que a Casa da Música vive relativamente a vários prestadores de serviços, e o termo acho que é latim, que é o intuita persona, e portanto, os vários ambientes em que a Casa da Música vive em ambientes de prestadores de serviços que não estão em modelos concorrenciais. Mas, portanto, realmente a denúncia pega em várias situações, interpreta, faz interpretações, faz ligações entre coisas e outras e cria uma história.
Evidentemente que isso é o que lá está, é o que todos leram, mas nós, como já disse no início, a Casa da Música contestou essas hipotéticas relações que ali são citadas e argumentou em cada uma. E, portanto, o que está na nossa contestação é que essas coincidências que são ali identificadas são elaboradas no sentido de serem coincidências num determinado sentido. Mas podemos entrar em algumas das interpretações que o Sr. Deputado falou e acabou por citar um conjunto delas e tentando enquadrá-las à luz da lei e à luz daquilo que eu falei no início. E não esquecer o ambiente em que a Casa da Música viveu entre 2011 e 2020. Restrições enormes de equipes dirigentes. E, portanto, a Casa da Música tem um conjunto de contratos, que citou aí alguns deles, a Manvi, a Strong, mais a Depor, a um Depor, tem um nome assim mais difícil, e que são contratos, só para esclarecer o aspecto legal, são contratos que vieram da Porto 2001, grande parte deles vieram da Porto 2001, e, portanto, são contratos que, à luz da interpretação dessa dita cuja legalidade, são contratos que, como tal, são anteriores à publicação do Código da Contratação Pública e, portanto, há o direito, não quer dizer que se deva perpetuar, mas há o direito de os prolongar sob um determinado tipo de critérios. E o que a Casa da Música fez relativamente a esses contratos, alguns desses que citou, foi, e enquanto não conseguiu pô-los em contratação pública, e hoje estão, eu diria, ou já estão, ou estão quase todos em contratação pública, mas as evidências estão na dita cuja contestação, que eu penso que se pode falar nela, foram as evidências de que o teste de mercado da concorrência, da angariação de propostas em ciclos temporais relevantes foram feitas e, portanto, a sua manutenção observou o princípio da materialidade, da qualidade do serviço e do preço que foram oferecidos. Do ponto de vista da legalidade versus ilegalidade, e haverá gente ajuizada, e por isso é que há uma contestação no Tribunal de Contas sobre isso, há um fundamento jurídico que suporta essa prorrogação, pese embora o desejo da Casa da Música é assim que se reúne condições, e estão naquele número que eu lhe disse há bocado, que em 2022 foram feitos 277 procedimentos de contratação pública, e alguns deles estão incluídos nos nomes que acabou de citar. Citou, e entrando em algumas especificidades, citou o caso da Flórida, fazer uma relação entre esse caso da Flórida e o mecenato que citou é um exercício livre de especulação, de qualquer pessoa poderá fazer. O prestador de serviços de Flórida foi um prestador de serviços que começou a exercer desde 2007, que faz arranjos, e deixe-me só corrigir aí uma gíria, nenhum de nós é decorador, mas não são arranjos propriamente florais, não são propriamente ramos de flores que se vão comprar a uma florista e que se colocam ali, portanto, o entendimento dos conselhos de administração relativamente ao que lá está, e quem frequenta a Casa da Música e que tem alguma memória do que representavam estas instalações, eram instalações, e foram instalações, algumas das quais ainda lá estão, porque são instalações de uma diferenciação e de uma perenidade que não é citada e identificada em quem olha para aquelas coisas e acha que chama aquilo arranjos florais. São entendimentos. O que ali está são instalações com suportes, com trabalhos de serralharia, com trabalhos de enquadramento, às vezes nem são flores, são peças decorativas que estão em cima desses trabalhos, e a Casa da Música entendeu, nas diversas adjudicações que fez sobre esse contrato, que havia ali um critério de diferenciação que era pretendido prosseguir, que justificou a continuação da prestação desse serviço. Falou nas questões do alojamento, do hotel.
Evidente, faz parte dos contratos o hotel que é citado na denúncia é o hotel, primeiro, o hotel de 5 estrelas, mais próximo da Casa da Música, que poupa alojamento e que oferece, e que tem oferecido sempre o preço mais barato. A Casa da Música tem lá hotéis na redondeza de 4 estrelas, outros de 3 estrelas, que são às vezes também usados para albergar músicos e maestros e outros técnicos. Portanto, a economicidade, a materialidade, digamos assim, dos processos de contratação é completamente, não tem qualquer sentido de ser questionada. A forma, como eu lhe disse, na contestação, a forma e a Casa da Música tem esta história na contratação pública que eu fiz e que, portanto, enquadra juridicamente a situação. Mas é curioso que nessa associação de coincidências que pretendem criar uma história, não se refere que quando casos, como é o caso que existem, de fornecedores que deixam de ser fornecedores e continuam a ser mecenas, por exemplo, que é uma coisa curiosa, que isso não sejam fenómenos que contem uma história, que criem uma história. Porque realmente quando se quer criar uma história, só se quer associar partes da história para criar um evento, no mercado pequeno como é o português e como é o citado nessa mesma denúncia sobre as companhias de seguros, em que sabemos o processo das companhias de seguros que tiveram ao longo destes últimos anos uma série, já estou a ultrapassar o tempo, uma série de concentrações e em que a evidência que está no processo é de uma variação sistemática de prestadores de serviços, quer se fossem mecenas, quer não fossem mecenas, em que são alterados em ciclos temporais muito claros, resultantes de processos de concurso que aconteciam, e portanto só se fixa que, só se fixa a correlação, este é prestador de serviço e é mecenas. Nunca é citada a relação, mas ele deixou de ser fornecedor de repente e continua a ser mecenas. E, portanto, a variabilidade que está citada na nossa contestação é por demais evidente da dinâmica de mercado que eu vou à volta desse tema. Desculpe. Muito obrigado. Vamos regressar ao fim desta primeira ronda, ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que é, aliás, o autor deste requerimento. Dava a palavra ao Sr. Deputado Rui Soeiro. Agora, José Soeiro, agora só para 2 minutos. Sim, para finalizar. Não ficarei na segunda ronda. Eu creio que o problema aqui não é o papel que os privados têm, é o papel que os privados não têm quando deixam de financiar e, portanto, nós temos 8% de receitas que são dos privados. É completamente desadequado e completamente e contrasta com o papel que os privados têm na administração, na gestão da Casa da Música. É o papel que os privados, é esta vontade que os privados mandem, continuem a mandar, mas mesmo que não paguem. Os fundadores, por exemplo, mantêm-se, mas não fazem nenhuma contribuição. Os fundadores mantêm-se, mas não fazem nenhuma contribuição. Peço desculpa. Senhoras e senhores deputados, vamos tentar criar as condições para que o Sr. Deputado José Soeiro possa fazer a sua intervenção e o Sr. Dr. Rui Amorim possa ouvir. Muito obrigado. Os fundadores que se mantêm não fazem necessariamente nenhuma contribuição. E, portanto, também é uma questão que queria colocar. E depois é o problema dos privados que procuram benefícios quando são mecenas, ou seja, que utilizam o mecenato como um mecanismo dissimulado de comprarem serviços para eles ou de venderem serviços que são lucrativos para eles ou de terem benefícios de publicidades ou outros. E, de facto, há coisas bizarras. Quando aqui o Sr. Presidente do Conselho de Administração nos falava dessa florista quase como uma espécie de esculturas, etc. Enfim, não vou entrar sequer nessa discussão, mas não deixa de ser estranho que, por exemplo, em 2020, quando há uma queda de 52% nos eventos e de 70% nos espectadores, não haja uma queda no gasto em flores, ou nas encomendas à tal florista, que aparentemente serão serviços mais... É uma questão de perguntar, não é estranho? Isso não, para o Conselho de Administração não acha estranho isto? Não investigou, não investigou? Depois, relativamente à questão da sala e do funcionamento, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, em resposta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista,
dizia que não é nenhum problema alugar a sala, a questão da programação própria. Não, com certeza que não é nenhum problema alugar a sala. O problema não é alugar a sala. O problema é que, se for apenas para alugar a sala, ou se for sobretudo para alugar a sala, não precisamos do Estado meter lá 10 milhões de euros. A questão é saber se a Casa da Música é parte de uma política pública para a cultura ou se é um evento comercial, se é um equipamento comercial como há outros. E, portanto, a questão não é saber se há espaço ou não para uma programação que não seja própria. A questão é que, a partir do momento em que o Estado investe, o Estado tem que escrutinar e a Casa da Música tem que ser um elemento de uma política pública para a cultura. E por isso o Estado tem que ter outro papel e a programação própria, obviamente, que deve ser prevalecente e que faz toda a diferença, e é isso que nós estamos aqui a discutir quando discutimos o modelo de gestão. Finalmente, sobre trabalhadores. A estrutura remuneratória da Casa da Música é absolutamente injustificável e até tem vindo a ser criticado, até por alguns das entidades, como a Câmara do Porto, ou outras que fazem parte das estruturas que financiam a Casa da Música. Nós vamos discutir para a semana aqui no Parlamento um projeto de lei sobre leques salariais. Eu acho os leques salariais da Casa da Música absolutamente ofensivos e injustificáveis. Não pode haver, penso eu, numa mesma instituição, pessoas que ganham tão pouco e pessoas que ganham tanto. Acho que há uma desproporção. Eu gostava de saber se há uma reflexão do Conselho de Administração sobre isso. E os trabalhadores que entraram no processo de luta em que 20 trabalhadores foram integrados, não foram integrados pela boa vontade do Conselho de Administração. Foram integrados porque a Autoridade para as Condições de Trabalho intimou a Administração a integrar os trabalhadores e porque, em vários casos, o Ministério Público levou o Conselho de Administração a tribunal. No caso dos assistentes de sala é diferente, sim, mas não foram só os assistentes de sala, porque os que foram integrados com acordo foram integrados por causa de um processo de luta, por causa da intervenção da ACT e por causa da posição que a Conselho de Administração sabia que era a posição do Ministério Público e, portanto, convém também não fazer essa revisão do que aconteceu efetivamente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Agora temos 2 minutos, não é? Mas, enfim, o Sr. Deputado levou um pouco mais a fazer as perguntas. Eu vou tentar ser o mais sintético possível. Sobre aquela declaração que fez de não perceber, de achar que em 2020 houve o Covid e que se gastou aquele dinheiro com a florista, que eu corrigiria o termo, porque não é uma florista. O ano tema é anunciado, acontece em janeiro e, portanto, a contratação deste programa foi feita antes do Covid e depois realmente, assim como houve muitas situações, nomeadamente de contratações de serviço e tal, que foram honrados, mas a instalação que está em causa, que é citada, foi feita antes, depois realmente não teve o uso para o qual era esperado ter, porque entrou em Covid e as pessoas começaram a não ir lá, mas a despesa foi feita, as despesas foram todas feitas, foram realizadas, as instalações estão lá, algumas delas ainda lá estão. Agora, realmente, é verdade, coincidiu, temos feito uma instalação que não teve depois o uso que devia ter, só para esclarecer esse ponto. Realmente, relativamente ao tema dos privados e deverem estar ou não estar, terem peso ou mais, eu vou me excluir de falar sobre isso, porque acho que isso é um tema que me ultrapassa. Nós somos Conselho de Administração, temos um mandato de gestão, fazemos o mandato de gestão, cumprimos dentro do modelo de governação que está feito este mandato de gestão e é sobre ele que podemos pronunciar-nos, não nos podemos pronunciar, podemos ter uma opinião, mas penso que não é isso que está aqui em causa, sobre se estamos de acordo ou em desacordo com o grau com o atual modelo de governação. Existe um espaço de reflexão onde nós seremos chamados a contribuir para algumas dessas situações, mas alguém superior irá concluir sobre essa matéria se os privados estão lá a contribuir positivamente ou não para aquele programa que eu volto a dizer fantástico. E relativamente à programação própria, deixe-me esclarecer uma coisa. Não confundir programação própria, que é aluguer de salas, que é o que se está a pretender fazer, com programação própria, que é contratuada pela Casa da Música, através de alguém que tem o ativo, que é o músico, e que exige da Casa da Música todo um enquadramento de serviço, de integração na nossa programação. Portanto, só não tem a contratação da parte do serviço. Portanto, há dois cenários completamente distintos. O do aluguer de sala, que é completamente minimalista no que estamos a falar, e a programação própria, que entra dentro da programação e que tem equipes da casa que acompanham todo o processo de acontecimento dessa mesma programação. Portanto, é daí que vem
a confusão ou o denegrir do que é esse conceito de programação não própria, porque se ele associa muito a isso. Isso é só alugar a chave, e portanto, se alugar a chave não estamos lá a fazer nada. E, portanto, isso não corresponde à realidade. Muito obrigado. Senhores deputados, nós chegamos ao fim da primeira ronda. Pergunto se os grupos parlamentares estão esclarecidos. Abdicamos então da segunda ronda. Eu volto a perguntar. Os grupos parlamentares prescindem da segunda ronda. Muito bem. Senhor Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música, Dr. Rui Amorim, Senhora Administradora Delegada Carla Chouzal, muito obrigado pela vossa presença. Eu penso que os deputados ficaram esclarecidos e foram respondidas às perguntas que aqui colocadas. Quero agradecer muito a vossa presença e desejar-vos a continuação de um bom trabalho. Muito obrigado. Vamos fazer uma pausa de 2 minutos.